Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Votu. Hoje, o nosso Baú de Votu vai ser um pouquinho diferente. Todas as vezes, nossos convidados vêm até aqui no estúdio, mas dessa vez nós vamos fazer com o nosso convidado lá de São Paulo. Ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas é daqui. E o pai dele tem uma história maravilhosa em Votuporanga. Rogério de Assis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar do teu pai, né? Pois é, que honra participar com você. Um abraço para todo mundo que acompanha o seu Baú de Votu, programa que fala da história da nossa amada terra. Primeiro, queria pedir desculpas e agradecer por você abrir essa exceção, né? Que ter um convidado, que é ter um convidado à distância. Eu sempre acompanho e vejo que você recebe pessoas maravilhosas, gente que faz parte da nossa história aí ao vivo. Eu gostaria de participar com você, mas eu só consigo ir a Votuporanga em dezembro, né? É quando eu tenho férias. Mas é uma honra. Se eu posso participar por aqui, a honra é imensa, Zé. Vamos que vamos, então. Bom, quem não sabe, o pai do Rogério, João Cornacchione, mas provavelmente 90% da população não sabe quem é o João Cornacchione. Mas o Oscarito, todo mundo sabe. O Oscarito fez parte da história de Votuporanga, foi um dos maiores comunicadores de Votuporanga. Rogério, conta pra gente como é que o teu pai veio para Votuporanga, da onde que ele veio, quando que ele veio, Conta essa história do início pra gente. Bom, Zé, meu pai nasceu em Guapiaçu, pertinho de Rio Preto. Ele ganhou o apelido de Oscarito, porque ele era muito parecido na juventude com o Oscarito, ator, fazia aquelas chanchadas com o Grande Otelo. E fisicamente, realmente, as fotos do meu pai, jovenzinho, lá com seus 20 anos, os dois eram muito parecidos. Era demais mesmo, acho que dava até para confundir. E o meu pai, que você conheceu, sempre era muito brincalhão, né? Então tinha esse lado de fisicamente parecer com o Oscarito, e também de gostar de fazer as suas brincadeiras, enfim. Meu pai foi parar em Votuporanga porque a minha tia Anésia se casou com o Jovelino Comba, família Comba, que é tão tradicional aí em Votuporanga. Meu pai acabou indo para Votuporanga depois que minha tia se casou com o meu tio Jovelino. Aí ele conheceu a minha mãe ele conheceu o Rio Preto, eles se casaram e foram para Votuporanga. A gente morou, eu digo a gente porque eu fui feito, né, num sítio perto de Parise. Tanto que o meu local de nascimento, no meu documento, é Parise. Eu nasci em Votuporanga, mas está lá Parise. Que era meu pai veio para Votuporanga, era distrito. 1967, depois de Cristo, Zé. Meu pai veio para Votuporanga junto com a minha mãe, e aí eu nasci em 1967. E o teu pai trabalhou na roça, o Rogério? Trabalhou, Zé, trabalhou. Durante algum tempo ele trabalhou nessa fazenda do meu tio Jovelino, já tinha trabalhado em Guapiaçu, né, junto com amigos e familiares, e trabalhou na roça também. Mas eu acho que não foi por muito tempo, não. Meu pai não era muito afeito a esse trabalho braçal. Meu pai gostava, ele já tinha aprendido a tocar sanfona. Meu pai aprendeu a tocar sanfona, Zé, com o Meirinho, da dupla Roberto e Meirinho. Sim. Meirinho, ele é primo do meu pai. O Roberto e Meirinho são irmãos, primos do meu pai. O Meirinho, ele tocava já sanfona nos anos 60, e ele já gravava discos com Tião Carreiro, Tibagini e o Tinho, Belmonte, Amaraí. O Meirinho já era um sanfoneiro renomado em São Paulo. E meu pai aprendeu com ele. O Meirinho colocou meu pai para aprender. E aí tem um detalhe, que à época os dois, muito malandramente, eles adotavam. Evidentemente que nos anos 60, a gente não tinha a facilidade de hoje, que é, por exemplo, eu conseguir conversar com você, com o teu espectador aqui direto de São Paulo. Então o Meirinho era muito requisitado, e ele acertava aqueles bailinhos de barraca, aqueles bailes de sanfona nos finais de semana. Ia tocar numa comunidade, numa vila mais próxima. E o Meirinho era tão procurado, que meu pai ia no lugar do Meirinho. Porque não tinha uma foto do Meirinho, as pessoas não conheciam. Então alguém falava e acertava com o Meirinho, e o meu pai, que tinha aprendido com o Meirinho, ia tocar, às vezes,
num lugar em que o Meirinho não poderia estar, porque ele estava em outro. Olha só a malandragem dos dois. Então, meu pai acabou aprendendo a tocar sanfona desse jeito. E, modéstia à parte, meu pai foi um ótimo sanfoneiro, né? Tocava muito bem, era um maestro desse. Bom, e ele veio para Votuporanga fazer o quê, Rogério? Ele já veio trabalhar? Ele veio para trabalhar na roça, para trabalhar com o meu tio e com a minha tia, para trabalhar com eles. E aí depois ele foi funileiro na Covasa, na antiga Covasa, na Marabu também, pintor de carro, funileiro, mas ele sempre gostou da música, então sempre estava ali com grupos musicais da cidade, fundou depois em que o Abílio do Baião e ele, né, tocavam os bailes pela região, o Abílio também uma figura histórica, né, da nossa cidade, aqui, da nossa cultura. Meu pai montou esse conjuntinho na época, né, um conjuntinho de forró que tocava seus bailes nos finais de semana, mas sempre próximo também do rádio. Meu pai ia muito à rádio antiga, a Rádio Piratininga, que era ali na Rua São Paulo, do lado da Igreja Matriz. Meu pai ia muito lá na Piratininga, e o Vardão, que fazia programa com o Padre Vardão, outro gigante da nossa história, colocava o meu pai, às vezes, para ajudar ele a fazer o programa. E aí meu pai começou a entrar no rádio, a começar a trabalhar em rádio, a partir desse empurrãozinho do Vardão na Rádio Piratininga, acho que lá pela metade dos anos 70, mais ou menos. Porque naquela época, as emissoras de rádio tinham muito programa ao vivo mesmo, né? Os cantores iam lá. A Rádio Clube tinha aquele auditório. Tinha um auditório da Rua Amazonas, em cima da Riachuelo, né? Então as pessoas iam lá. Então. E nessa época do Abílio do Baião, já foi ele, Abílio do Baião, o Horácio, já era a turma toda, você sabe ou não? Ou depois que... O Horácio, Zé, o Horácio acho que veio logo depois, que o Horácio também fez parte. Mas tinha, eu lembro, o Dair, baterista, o Nogueira, do pandeiro, ele tinha vários amigos que tocavam com ele. E ele foi, à medida do tempo, com o passar do tempo, ele foi meio que trocando de colegas ali, de companheiros que paravam ou que não continuavam com ele, iam para outras bandas. E mesmo depois de entrar no rádio, ele continuou fazendo os forrós. O que eu acho até que aumentou o cartaz dele, né? Que ele tornou-se público, na verdade, tendo o programa Caipira, mas isso só depois da gente deixar Votuporanga e ir para Inhandeara. Então vocês foram para Inhandeara. 1978. A antiga Rádio Jornal de Inhandeara, que nem existe mais, ela, na época, foi fundada por 3 sócios: Oliveira dos Santos Prates, o Vardão e o João Carlos Ferreira. Os 3 montaram a Rádio Jornal em Inhandeara em 78. Eles compraram a concessão da AM Rádio Jornal, me lembro, acho que 1.570 kHz. E chamaram o meu pai para ser mais um apresentador com eles, não um sócio, na verdade, mas para trabalhar com eles. E a gente foi para Inhandeara. Mudamos a família, eu, minha mãe e os meus outros 2 irmãos, o Sérgio e o Paulo. A gente foi para Inhandeara. E lá fundamos, no 15 de novembro de 1978, a Rádio Jornal de Inhandeara, num show na Concha Acústica, não. Na Praça da Matriz, Concha Acústica em Votuporanga, na Praça da Matriz, com Chitãozinho e Chororó, numa carroceria de caminhão, para mais de umas 500 pessoas, mais ou menos. Foi o show de inauguração da Rádio Jornal de Inhandeara. E de Inhandeara, a gente veio logo depois para a Rádio Clube de Votuporanga. Ô, Rogério, mas eu acho, me corrija se eu estiver errado, que o Vardão, João Carlos e Oliveira compraram do Zé Nelson, não era? A rádio não era do Zé Nelson e ele comprou a rádio do Zé Nelson, ou o Zé Nelson adquiriu depois? Pode ser, Zé. Eu agora confesso a você que não me lembro, até porque a Covid que me pegou faz uns anos, ela me atrapalhou um pouco, me embaralhou um pouquinho a memória, mas pode ser isso. Realmente, o Zé Nelson, eu só não sei se depois ou antes, mas eu acho que é antes, sim. Você tem toda a razão, a rádio já existia. Acho que a Rádio Jornal já existia e eles compraram a concessão do Zé Nelson. Tá. Bom, e aí, acho que é isso. O teu pai, quando ele volta para Votuporanga, para vir para a Rádio Clube, ele já era mais ou menos conhecido com o programa caipira dele, né? Então, Zé, o senhor Nelson Camargo foi buscar meu pai em Votuporanga, aquele Maverick que você conheceu, né? Um carro único que a gente adorava, bem em frente ali, a Rádio Clube, a vanguarda da época diária de Votuporanga. O senhor Nelson foi buscar meu pai em Inhandeara, porque meu pai tinha mostrado muita qualidade lá em Inhandeara.
Então ele foi contratar meu pai, e a gente foi rapidamente. E eu estava no pacote, porque eu era já em Andeara o técnico de som do meu pai com 12 anos. Então, quando meu pai foi contratado, eu vou, meu filho vai junto. Vou levar esse peso aqui comigo. Então, eu fui contratado para ser técnico de som e meu pai para ser apresentador do programa sertanejo. E meu pai já chegou realmente com um cartaz, tanto que ele pegou 3 horários, que era de manhã, das 6 às 8 da manhã, da 1 às 2 da tarde e das 5 às 7 da noite. Eram 3 programas diários, aos sábados 2, o de manhã e a hora do almoço, e domingo de manhã cedo. E depois veio aquele clube nas fazendas, que na verdade era uma herança do Vardão já, né? Era um negócio maravilhoso, em que a gente saía para a fazenda na sexta-feira à noite com um gravador, gravava lá 2 horas de programa em fita cassete, e no outro dia de manhã montava rapidinho para colocar no ar, sábado, 2 horas da tarde. Era um negócio genial aquilo, maravilhoso. E como é que funcionava esse clube da fazenda, Rogério? Tinha um palanque, o povo ia, como que era? Não. Ô Zé, era na noite, geralmente na véspera, o programa era sábado, era gravado na sexta-feira à noite, o dono da fazenda avisava ali na região, hoje veio o pessoal da caravana da Rádio Clube para gravar o programa aqui. E eu me lembro a época que era um gravador cassete, e as fitas cassete duravam, você vai se lembrar, os mais velhinhos como nós também, né, ela tinha 30 minutos de cada lado. E o programa, ele durava 2 horas, por quê? Porque tinha que se gravar a hora inteira da fita. Eles levavam, meu pai, o Vardão, depois meu pai sozinho, tinha uma relação prévia de músicas, já, que eles levavam o papel e a pessoa escolhia a música. Então chegava lá, um exemplo, na Fazenda dos Portugueses, que eu me lembro que foi palco do Clube das Fazendas. Chegava com essa lista e ia entrevistar a Maria e a filha dela, a Bernadette. Olha, a lista de música é essa aqui, você pode escolher uma dessas aqui. Ela escolheu, eu quero ouvir Chitãozinho, Chororó, Fio de Cabelo. Então tá bom, quando eu for perguntar para você, você fala essa aqui. Porque senão era uma bagunça. Se a gente tivesse que anotar todas, não dava tempo, entendeu? Era muito trabalho. Então a gente levava uma relação de 30 músicas, só rodava 20. 10 sobravam, mas eram mais opções para o pessoal escolher. Então era feito assim, gravava e a música era colocada ao vivo no sábado à tarde. Então o programa ele só era montado para fita de rolo, aquela fita maior, no domingo de manhã. Porque geralmente podia acontecer uma falha na fita cassete e era arriscado você colocar diretamente para o ar, né, Zé? Então tinha todo esse trabalho, mas na verdade era muito simples. Era só editar, era dar o play e deixar correr, né? Bom, então na verdade, o teu pai e o Vardão, depois só teu pai, eles só conversavam com as pessoas. Sim, entrevistava o dono da fazenda, entrevistava os moradores, perguntava como era lá, o que se planta mais aqui? Aqui se planta café, aqui a gente cria gado, aqui a gente tem plantação de carrapicho, entendeu? De colonhão. Era isso, era um bate-papo falando da fazenda. E às vezes, o que tinha muito também, eu nem sei se existe a loja ainda, Dearo eu sei que existe. Rei dos Detalhes, do seu Zé Lorente, às vezes um patrocinador, como o Rei dos Detalhes, como a Dearo, você se lembra que eles tinham aqueles carros com aquelas cornetas, né? Sim. Aquelas caixas de som, como o Cláudio Craveiro, como o Léo teve, meu pai também teve em Votuporanga. E naqueles carros a gente vazava o som do ar para todo mundo ouvir, porque senão ficava esquisito. Primeiro, meu pai levava, o Arnaldo também, eles levavam um sanfoneiro e um pandeirista, pelo menos, que ele ficava meio animando ali. Era um bailinho, Zé. Eles faziam um bailinho enquanto o programa era rodado. Era uma espécie de fundo musical, tem aquela sanfona, aquele pandeiro tocando. Então, esse alto-falante da perua, ou da Dearo, ou do Rei dos Detalhes, ele meio que animava o resto do público que está um pouco longe do gravador, né, que não está ouvindo o programa em si, porque não havia condição técnica de se transmitir o programa para a caixa de som. Não havia essa tecnologia. Ah, que legal, cara. E durou bastante, né, Rogério? Ah, durou, Zé. Eu acho que antes do meu pai chegar, ele já tinha muitos anos de vida na própria Rádio Clube, né? Eu me lembro até, e eu tenho um LP que foi gravado no sítio de um tio da minha mãe, Manuel Virgínio, em Américo de Campos, na antiga RGV, que era a rádio gravadora Votuporanga, no prédio da Clube, ali embaixo da Riachuelo. E aquele disco de alumínio pesado, né? Eu tenho esse LP em casa até hoje, eu trouxe para mim aqui. Então, desde aquela época, anos 60, até um pouco antes, já existia um programa na Rádio Clube. E essa é... Ele foi apenas meio que mudando, né? De tempos em tempos, ele foi meio que se aperfeiçoando, Zé. E essa RGV era do Luiz Ivoiro, do Oliveira e do Vardão. Do Vardão também? Eles eram em 3.
Odu era... Eu sei que o Luiz Seu Nelson é o... Oliveira, eles faziam uma cópia. O Vardão também. O Vardão também. Era uma loucura aquilo. Bom, e aí... Era uma gravadora, né? Eles produziam LP ali também, né? Tudo, né? Sim. Ô, Rogério... Laboratório completo. E o teu pai, eu lembro que ele tinha uma boa habilidade e tal, porque ele vendia os comerciais do programa dele, né? Ah, sim. Verdade. Ele meio que aprendeu isso, Zé. E ele era muito bom, né? Muito comunicativo. Eu, por exemplo, meu amigo, eu não vendo água no deserto. Não consigo fazer nada disso. Meu pai já era muito hábil para essas coisas. As cotas de publicidade do programa, ele mesmo que fechava. Ele também era um excelente vendedor de publicidade. Botava aquela pastinha debaixo do braço e ia embora. Fazia os programas, já saía, ia pela região onde a Rádio Clube pegava, ou pela cidade mesmo. Tinha uma clientela muito boa. Os programas do meu pai eram muito bem vendidos, todos eles. E eu lembro, viu, Rogério, o teu pai falava, né, que às vezes ele estava ali, aparecia alguém levando uma leitoa para ele. No programa da rádio tinha muito. Os caras tinham carinho por ele, né? Zé, eu como técnico de som, e eu não era exclusivo técnico de som dos programas do meu pai, dos horários dele. Mas como ele tinha 3 horários na rádio, se eu fizesse técnica das 6 da manhã a meio-dia, como eu já tinha feito, eu pegava uma parte do programa do meu pai. À tarde é a mesma coisa. Então era muito comum ouvintes, em especial mulheres, irem lá na rádio, a mãe com a filha, com a sobrinha, levar ovos, levar galinha viva, tinha de tudo. Fruta da época, laranja, limão, jabuticaba, tinha de tudo. Minha mãe adorava. Meu pai chegava no fim do dia já com a mistura do outro dia, praticamente, né, que a gente falava, ou com as frutas, né, da época. Não precisa nem fazer feira. Hoje que trouxe um saco de laranja docinha, lá na fazenda tal. E era muito bom isso. E tem uma história que eu contei para ele, ele ficou bravo comigo depois, nunca esqueço. Mas era verdade, eu não ia mentir para o meu pai, jamais. E eu trabalhei um tempo também, e ao mesmo tempo que era técnico na Clube, não sei se você vai se lembrar, porque nós trabalhamos juntos na mesma época na Clube, no jornal, no Diário de Votuporanga, eu era discotecário. Eu ficava uma parte do dia na discoteca, que era do lado no corredor ali do estúdio, batendo lá a programação, daquelas maravilhosas e modernas máquinas de escrever, né? Eu ficava lá, catando meu milhozinho o tempo inteiro. E eu lembro que chegou uma senhora com uma menina, e elas pararam no espelho do corredor, assim, vendo meu pai pelo visor, e eu com a porta aberta, estou escutando as duas. Aí uma delas vira e fala assim, nossa, mas ele que é Oscarito, eu pensei que era mais bonito, ele é feinho, né? Eu ouvi aqui, ele queria rir. Eu me segurando para não rir, elas não me viram, mas eu estava muito perto ali. Depois eu fui contar, ele ficou bravo, é mentira. Eu falei, pai, não é mentira, pai. Mas fica tranquilo que o senhor não é tão feio. Dizem que eu pareço com o senhor, então o senhor não é tão feio, pai. Não, porque, Rogério, isso era muito comum, nada. Porque como a pessoa não via o locutor, então ele imaginava não sabia como era. uma figura, né? Pela voz, você imagina, olha, isso aqui deve ser de um jeito, de outro, né? E era também o único meio de você se comunicar com o ouvinte, ou 2 meios, o melhor deles, e era o mais usado, que era mandar uma carta, né? Sim. Carta. Escrevia-se carta e mandava-se uma carta para o programa do Oscarito, enfim, pedindo uma música ou algo do tipo. E era telefonar, mas telefonar já era mais difícil, né, Zé? Porque telefone era uma coisa que a gente pagava caro, uma linha fixa naquele tempo. Quem tinha linha fixa era como se tivesse os 10 apartamentos, era alugar e ganhar dinheiro com isso, né, Zé? É verdade. Mas viu, Rogério, esse negócio de imaginar uma pessoa, eu levei um susto, porque quando eu morava em São Paulo, eu comecei a fazer uns freelas no jornal Última Hora. E eu e o Valmir Salaro, nós fomos... Sim, grande repórter. Nós fomos fazer uma matéria com o irmão do Zé Bétio, o Arlindo Betil, que ele era sanfoneiro. Então tinha aquele forrozão do Zé Bétio. E o Zé Bétio era... Era o Zé, o Arlindo e o Oswaldo Betil. Eram 3. O Oswaldo Betil também. E o Zé Bétio era uma figura... Quem não ouvia o Zé Bétio, né? É uma audiência do rádio em todos os tempos, é o Zé Bétio. Quando nós chegamos... Isso já é comprovado. Quando nós chegamos lá naquele forró, gente que saíram pelo ladrão, quando eu vi o Zé Bétio,
aquele italianinho baixinho, narigudo, tudo furadinho, cabelinho. Eu não acreditei, cara, né? Quer dizer, não tinha nada a ver. Ô Zé, sabe uma coisa? As capas dos discos do Zé Bétio, elas não têm a foto dele, Não, né? porque ele não queria, ele sabia que ele era feio. Então, ele não botava, era uma sanfona no máximo. Aliás, uma dessas sanfonas, já puxando uma coisa com a outra, o Rafael Cavalim comprou para o meu pai tocar. O seu Rafael, né, que morou muito tempo na rua São Paulo ali, Sim. entre a Paraíba e a Pará, o seu Rafael adorava sanfona, não tocava. Mas ele comprava sanfonas para o meu pai tocar para ele. Ou na fazenda, ou na casa, quando ele fazia as festas, enfim. Só que o Zé Bétio, uma vez, num disco dele, lançou uma sanfona de 1,70 m de altura, que não tinha como tocar. Não há como você manobrar o fole e o teclado. Não tem como, não sai. E ela era, na verdade, artesanal, ela era oca por dentro, não tinha nada. O Zé Bétio veio a São Paulo e comprou, o Zé Bétio, o seu Rafael veio a São Paulo e comprou aquela sanfona. E apareceu com ela em Votuporanga, querendo que meu pai tocasse. Meu pai falou, seu Rafael, essa sanfona não é para tocar. Ela é apenas uma... não tem nada dentro, é uma carcaça. O seu Rafael comprou a sanfona, tem um disco do Zé Bétio que tem. Ele, na verdade, é uma capa interessante, que o Zé Bétio está atrás com as mãos no teclado e no fole dela, tentando abrir e não abria, e só um pedaço da testa em cima, com um chapéuzinho. E não aparece o rosto dele, entendeu? Sim. Então, essa sanfona não tinha como tocar, né? Mas o seu Rafael achou que tinha, e não tinha. Mas era uma sanfona icônica, né? Era do Zé Bétio. Sim, única, né? Ô, Rogério, agora o teu pai também, ele teve muita amizade com esse pessoal, esses cantores, além do Chitãozinho e Chororó que você falou, Roberto e Meirinho, mas esse pessoal que fazia música sertaneja, ou música caipira, eles iam na rádio também, né? Fazer o trabalho, né? A divulgação. Ô Zé, funcionava assim. E como a gente não tinha como saber como essas duplas chegavam, do nada aparecia uma dupla na rádio. Do nada. Eles chegavam, porque geralmente, naquela época, anos 70, anos 80, as duplas botavam os LPs nos carros, pegavam a estrada e partiam e paravam onde imaginavam ser melhor. Essa nossa região de Rio Preto, de Rio Preto até ali as divisas, Minas, Goiás, Mato Grosso, essa região ela foi muito preferida pelas duplas à época, porque eles tinham uma grande aceitação, e ali arrumavam muitos shows. Shows que na época eram em cirquinhos de lona, não tinha show em casa de evento. Era em cirquinho de lona, com goteira e tudo mais. Então essas duplas, eles pegavam o carro, enchiam lá de LPs e partiam para o interior. Eu me lembro várias vezes de duplas como Mato Grosso e Matias, Milionário Zé Rico, João Mineiro Marciano, Chitãozinho e Chororó, aparecerem no meio do programa. Do nada está tocando uma música, opa, quem está na porta, aparece lá Chitãozinho e Chororó com LP recente, lançado, chega e já participa e muda toda a programação, né? Sim. Chegavam lá e, opa, olha, que a partir de agora é só eles até o final, sabe? Você toca o disco inteiro. Então eles apareciam muito, tinha muito disso. Chitãozinho e Chororó, que foram apresentados ao meu pai pelo querido Basílio Rádio de Américo, o Chitãozinho e Chororó, eles apareciam na rádio o tempo inteiro. Eles iam muito naquela região. Aí na nossa região, eles iam muito à nossa região, porque ali eles conseguiam vender muitos discos, os famosos LPs, e vendiam também muitos shows. Então eles ficavam praticamente um mês pela região, pulando de cidade em cidade, Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Santa Fé, atravessa, vai para Três Lagoas, no Mato Grosso, Paranaíba, volta para Rio Preto. Esse pessoal ficava fazendo um giro pela região. Por isso que apareceu na rádio, né, com o LP debaixo do braço. E o Basílio, que o Chitãozinho e Chororó eram como pai e filhos, né? Tanto que o Basílio morou durante muito tempo numa fazenda que hoje é do Chitãozinho, era dos dois, aqui perto de Mojimirim, ali perto de Olambra. Eu lembro uma vez... O Basílio é uma figura maravilhosa, que ajudou muito os dois. Rogério, eu lembro uma vez, eu fui em Américo de Campos, mas eu não sabia que era aniversário. Tinha um cunhado meu que veio de Santos, que era amigo, e nós fomos lá. Chegamos lá, era aniversário da cidade. Rogério, devia ter umas 20 duplas sertanejas na casa do Basílio. Porque eles faziam jogo de futebol, as duplas... Bola e viola chamava isso, Zé. Bola e viola. Bola e viola. Porque era um show combinado assim. Em Andeara, a gente teve um. Nesse de Andeara, Chitãozinho e Chororó,
Meu pai jogou de goleiro nesse time de duplas, João Menino e Marciano, o Dalvan, que era cabeludão, barbudo, do Dudu que Dalvan, o Dudu que não jogou, que falou, não, vou ficar aqui fora tomando uma cervejinha, eu lembro até hoje. E em Andeara tinha esse show. O show era o seguinte, primeiro tinha um jogo de futebol, era um combinado de veteranos da cidade contra os artistas. Quando acabava o show, estádio pequenininho, como de Andeara, como foi a época do Campo do Paulista em Andeara, um caminhão entra no gramado e a carreta do caminhão vira o palco. Já se arma lá em meia hora, arma um palco, bota a caixa de som, pedestal com microfone e as duplas cantam. Então o pessoal comprava ingresso para ver os artistas jogarem, acabava o jogo. Eles iam lá, tomavam banho, se trocavam, uma hora depois subia todo mundo nesse palco. E era chamado na época de bola e viola. Que coisa mais gostosa, mais maravilhosa, né, Rogério? Hoje não tem mais nada disso, pelo amor de Deus. Hoje... Agora, o teu pai gostava de futebol, Rogério? Gostar de futebol? Eu me lembro do meu pai ser São Paulino, mas assim, sem fanatismo, nada. Nada especial, Zé. Bom, e aí você começou a trabalhar com ele na Rádio Clube. Você começou a fazer... lá em Andeara, na verdade, né? Que acontecia lá na Rádio Jornal, né? Como técnico de som também. E como é que você... E a época lá, os técnicos de som éramos eu, o Clodoaldo Tridapari, o Teotônio, filhos do Vardão, e o Edinho Prates, o Edson Prates, filho do Oliveira. Sim. O João Carlos era solteiro. O João Carlos não tinha filho. Então, nós quatro, nós éramos os técnicos da Rádio Jornal. E a rádio, me lembro, ela abria às 6 da manhã, fechava às 10 da noite. Não funcionava 24 horas. Então, a gente se revezava lá. 6 da meio-dia às 18 e 18 às 22. Éramos os quatro ali. Nós éramos os técnicos de som no começo. Ou seja, os pais escravizaram os filhos. Né? O Jaiminho Antunes não trabalhou na época. Não. O Jaiminho foi dono da rádio depois, né? Depois. Depois disso, O Jaiminho, eu vim a conhecer o Jaiminho já em Votuporanga. Conheci o Jaiminho na Rádio Clube. Aliás, toda vez que eu encontro com o Galvão Bueno, o Galvão me pergunta de duas pessoas, do Jaiminho e do Jonas Rosa, que trabalharam com ele na Gazeta em São Paulo. Trabalharam. E o Jaiminho fazia aquelas famosas caixinhas que o repórter... Maletas de transmissão, fazia, com transmissão, com retorno, com tudo. Eram umas caixinhas pequenininhas de alumínio, né? Pessoal, hoje em dia, ninguém acredita, mas né, dois botões, né, que era o que a gente chama de potenciômetro, saída para fone, entrada de microfone, você ligava lá o fio e falavam bem demais. Não precisava vir a São Paulo gastar dinheiro. As rádios da região, todas elas tinham. Tanto que era assim, cadê? Vamos comprar a maletinha do Jaiminho. Era o nome, maletinha do Jaiminho, né? E só que precisava ter um cara puxando o cabo, né? Porque tinha aquele cabo, né? Eu puxei também. Tinha o fio. Quando não era o repórter, né, que amarrava aqui na cintura da calça, né, onde a gente passa o cinto, eu puxei muito fio para o Cláudio Craveiro. E que honra foi puxar fio para Cláudio Craveiro, né? Pô, isso está no meu currículo. Né? Isso ninguém me tira. Então era delicioso. E eu gostava, na época aqui, quando eu cheguei para trabalhar na Rádio Clube, o meu começo para ver jogos, eu já queria ir no Plínio Marim para ver os jogos da Votuporanguense, no antigo Plínio Marim, e eu ficava do lado do Claudião. O Meneghetti ligava e ficava de boa sentado, e acompanha o Claudião, porque sempre tinha gente pisando no fio dele, né? Tanto que tem a frase célebre, olha o fio, não pisa no fio aí, não, pô! Né? É a frase célebre do Claudião, vinda nesses momentos em que alguém pisava no fio, então eu tinha que ir lá cuidar do fio para ninguém pisar no fio do Claudião, pô! Porque tinha muita gente que pisava também de sacanagem, né? Só pra ver. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas já que você tocou no assunto, tinha. E tinha aquela famosa corrida, né? Que era uma coisa completamente imbecil, que era ver quem chegava primeiro no jogador. Como se alguém ouvisse duas rádios ao mesmo tempo, uma em cada ouvido, né? Verdade, cara. O que adianta ele falar na tua rádio ou na minha primeiro, pô? Não, ninguém ouve duas rádios ao mesmo tempo. E o cara também podia falar nas duas rádios ao mesmo tempo, né? Claro. E mesmo que falasse depois, 1 minuto depois, 2 minutinhos depois. Não ia dizer nada, não ia. Abraçava o cara pelo pescoço. Ele dava a chave de pescoço do Claudião aqui,
Ela era um negócio... Olha, o tal do mata-leão, acho que foi o Claudinho que inventou. Aquela chave de pescoço dele, ele imobilizava o entrevistado, que às vezes não conseguia falar, ficava... O cara estava esganado também, né? Então ele abraçava. Primeiro que era para tomar do concorrente. Opa, tá comigo aqui. Ele tomava posse do entrevistado. É meu, ninguém tasca. Quando eu soltar, se ele estiver vivo, ele é teu. Era mais ou menos assim. Se ele respirar, você pega ele. Então era mais ou menos isso. Eu me lembro de uma dessas do Claudião, no antigo Plínio Marim, não vou lembrar o jogador, mas ele abraçou o cara para tirar. Quem que era? Acho que era o Júlio Júnior, o concorrente. Era o Júlio? Não me lembro. Júlio O Júnior repórter da Rádio 8 na época. Então, o Claudião estava na Clube. Isso. Na época era Rádio 8 ainda. Era Rádio 8 de agosto. Eu não sei se era o Júlio. Quem era? Eu não lembro. Eu sei que ele abraçou um jogador do Botafoguense e virava o cara para todo lado. E o cara meio tentando se desvencilhar. O cara queria sair dele. Eu acho que o cara queria respirar. Só isso. Né? O cara ia dar entrevista para ele. Mas ele foi virando o cara com medo do concorrente chegar mais perto e tomar. Ele fazia isso. E a gente se divertia, ria demais. O Claudião sempre foi uma figura maravilhosa. Ele e Léo são os grandes nomes da nossa imprensa esportiva e serão eternamente. Verdade. O Léo foi um dos maiores nomes narradores de Votuporanga, né? Não, para mim o maior. Para mim, o que eu vi, depois vendo e ouvindo muitos outros por aí, era de uma técnica, tanto que ele teve proposta para deixar o Votuporanga. Isso que me contou foi quem tentou contratar e que você conheceu também. O Hitler Fett em Rio Preto. Sim. O Hitler era em Rio Preto, nossa, a audiência da Rádio Independência era um negócio fenomenal. E nos anos 80, o Hitler foi a Votuporanga para contratar o Léo, para levá-lo para Rio Preto. E o Hitler me contou, eu trabalhei com o Hitler, tive essa alegria de trabalhar com ele, um gênio, um professor. Ele me contou, a gente chamava de Tite, né? Tite, ele falava, olha, eu fui a Votuporanga, passei umas 3 horas conversando com ele. Ele olhava para mim com aquela voz firme que ele tinha, dizendo que o Léo, dizendo a ele, falou, por que eu vou sair daqui? Aqui eu estou muito bem, aqui eu ganho meu dinheiro, faço os jogos da minha Votuporanguense, do meu time. Não, Rio Preto é muito grande para mim. E Rio Preto tinha o América na primeira divisão, ou seja, ele certamente, ficando em Rio Preto, se tivesse ido, ele ia ser descoberto por uma grande rádio em São Paulo. Porque ele era dono de uma técnica, de uma voz, né, Zé? Fenomenal. Não, e ele tinha uma paixão pela Votuporanguense, né? Por Votuporanga em si, né? Mas pela cidade em si. Eu e o João Carlos, nós estávamos conversando aqui. O Léo não narrava gol contra a Votuporanguense. Gol dos homens, ele falava. Ele só narrava. Tanto que teve um tempo na Rádio Clube, anos 80, ou ele já estava... Ele estava na Clube ainda, depois ele levou para a Rádio Cidade. Tem uma música do Vando, que tinha um refrão, um pedaço, chora coração, ei, 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 ei. O Léo falava, gol dos homens, a vinheta, gol, chora coração, essa vinheta. Ou então, gol deles, gol dos homens. E o da Votuporanguense era aquele clássico, né? Gol da Votuporanguense. E teve uma época que eu trabalhei lá, e no sábado, acho que era no sábado, não sei, um dia antes do jogo da Votuporanguense, então a gente fazia os palpites. Qual palpite? 1-0, 2-1, 0-0. O Léo era 6-0 para a Votuporanguense. 4. Lembrei agora, Zé. 4-0, lembrei. Você foi falando, eu fui lembrando. 4-0. Era isso, 4-0. Todo jogo da Votuporanguense. Podia ser Votuporanguense em Fernandópolis. Era 4-0 para o Votuporanguense. Ele raramente acertou esse palpite, Nunca. Né? É um negócio incrível você acertar um 4-0. Mas o palpite dele era sempre o mesmo. 4-0, me lembrei agora. Você foi falando, veio aqui a minha memória. Isso. Memória boa ficou aqui. Ele falava assim, 4-0 para o Votuporanguense, é verdade. Tinha esse palpitômetro, né, do pessoal. Agora, Rogério, você conhece alguém em Votuporanga que saiu mais em fotografia do que o Cláudio Craveiro? Bom, daquela época da Votuporanguense, eu saía também, mas nem tanto quanto ele, porque eu fui repórter a partir de 85, 86. Tanto que aqui em São Paulo, o Milton Neves sempre pegou no meu pé, porque essas fotos antigas, elas vieram parar no site que o Milton tem, que a coluna chama Que Fim Levou, né?
que eu até falava, Milton, que fim levou? Só se a pessoa morreu, viu? Se a pessoa está nova, não é que fim levou, né? Ele brincava. E tinha muitas dessas fotos, eu entrevistando jogadores da Botuporanguense quando já tinha a formação dos 11 ali. Eu com o Claudião, em várias. Mas eu copiei o mestre, né? Eu vou ser bobo de ficar fora. Quer dizer, hoje eu posso... Ó, eu estava lá, eu faço parte da história. E isso era bom, porque a gente conseguia entrar em campo, né? Hoje o repórter não consegue se bobear e entrar no estádio, se deixar. É proibido entrar em campo no gramado? Não. É proibido em competições da Sul-Americana. O repórter não entra, ele faz da cabine ou de outra posição destinada para ele. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, eles podem ficar atrás dos gols, mas eles não podem entrevistar ninguém. Eles ficam atrás do gol, todos colocados numa mesma posição, com aquele... Você pode ver pela TV, quando sai o gol na linha de fundo, tem um monte de gente ali, de colete, que geralmente é amarelo aqui em São Paulo, tem um bando de formiguinha ali. E nenhum deles pode mudar de lugar. Não pode sair, eu quero ficar mais para a direita, não. Todos ali. Estão acabando com o espetáculo, viu, Rogério? É que, na verdade, Zé, a televisão ela paga caro pelos direitos de transmissão. O rádio, se ele quiser algum privilégio, ele vai ter que pagar. O grande problema é como é que a rádio vai pagar. Eu não digo rádios grandes, né, como Bandeirantes, CBN, enfim, Jovem Pan, mas as pequenas. Por exemplo, se forem cobrar de rádios como aí a Rádio Cidade, que faz os jogos da Botuporanguense. Teve uma época aqui em São Paulo que o antigo presidente da federação, ou dono da federação, né, que geralmente o presidente da federação ele é dono dela por décadas, ele queria cobrar direitos das rádios. E, à época, os presidente e vice da CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos, Ricardo Capriotti e Luiz Carlos Quartarolo, foram para a federação, e quando ouviram isso do presidente da federação, na época, o Marco Paulo Del Nero, indagaram a ele, tá bom, o senhor quer cobrar de todas as rádios? Não, a princípio, só dos times que jogam a primeira divisão. Tá. O senhor vai dar a todos eles o estádio com a mesma condição, com a mesma cabine? Hoje nós temos, por exemplo, aqui um estádio padrão, naquela época que era a Arena Barueri, que é muito moderno, inclusive. O senhor vai dar em todos os estádios, por exemplo, em Sertãozinho, tinha subido. Lá a cabine vai ser a mesma, não. Eu falei, o senhor não pode cobrar. O senhor não vai oferecer a mesma condição de um padrão, né? Como é que o senhor vai conseguir cobrar, vai querer cobrar deles? E ele descartou rapidamente a ideia. Mas aí com os jogos grandes, com os eventos como campeonatos estaduais, o brasileiro e os campeonatos da Sul-Americana, eles têm direito e tem uma padronização na imagem, porque senão vira bagunça também, Zé. Né? Aí eu sou obrigado a dizer a você que senão vira uma farra, né? Todo mundo vai querer entrar em campo, vai querer cada um entrevistar o seu jogador, enfim. Infelizmente vai ter que ser assim. Bom, Rogério, voltando aqui para Votuporanga, você sempre, como técnico, tinha vontade de ser locutor, ser narrador, ser repórter, você sempre teve essa vontade? Não. Nunca tive. Não. Nunca. E nunca demonstrei aptidão para isso. Nunca. Aconteceu por acaso. Na Clube, na época, o que aconteceu, Zé? Tinha alguns programas gravados, finais de semana, sábado, domingo, em que eu gravava a hora certa. Eu ia na gravadora correndo enquanto tocava uma música, e com voz de taquara rachada, voz de adolescente, eu... Boa noite, na Clube 8h15. Bom dia, na Clube 10h30. E eu colocava ali entre as músicas. Começou ali. Mas eu era menor de idade. O seu Nelson não gostava, e tinha razão para não gostar, porque na época tinha uma legislação trabalhista em que o menor não podia fazer aquilo. Então eu trabalhava como técnico de som, não clandestinamente, não era isso. Mas eu não podia ser locutor, porque tinha, eu acho que a obrigatoriedade de um registro profissional, tinha alguma coisa assim. Aí quando eu me tornei maior de idade, eu ainda era técnico de som, só que aí eu já podia falar no microfone. O seu Nelson, olha, mas fala... E aí caiu no meu colo ser repórter. Como eu digo, caiu no meu colo? Bom, primeiro que quando meu pai teve aneurisma cerebral no final de 84 e ficou meses no Beneficência Portuguesa em Rio Preto, entre a vida e a morte, né? Porque ele teve um aneurisma que afetou demais o cérebro dele. O que o Camargo na época fez, Antônio Carlos Camargo? Ele falou, olha, já que você tem a identidade do público do teu pai, você é o operador técnico dele, as pessoas estão acostumadas a ouvirem o teu pai e ouvirem falar de você, vamos tentar você no lugar dele. Então me colocaram para apresentar os programas do meu pai, enquanto ele se recuperava nesse período. O Camargo fez isso. E meio que deu certo. Eu digo meio porque, primeiro, eu não estava psicologicamente preparado para isso. Nenhum filho, né,
estaria preparado para um momento como esse. Eu era uma criança, muito jovem, então eu balbuciava, eu tremia, eu chorava às vezes no ar, porque eu falava e lembrava do meu pai. Então isso durou muito pouco. Aí ele se restabeleceu, enfim, tentou voltar a fazer, mas ele tinha sido muito afetado pelo aneurisma e acabou não conseguindo voltar como era, né? Infelizmente ele viveu com a gente mais 10, 12 anos, mas ele não tinha mais aquela coordenação motora, enfim, o cérebro dele já estava bem debilitado. E aí pintou uma chance, eu não sei se você vai se lembrar, Zé, a Rádio Cidade tinha levado o Léo e o Claudião lá para eles, Sim. tirado a dupla da clube. O Dorival Veronese havia comprado, né, a Desdroga antiga, e compraram a Rádio Cidade, né, que era a Rádio 8 de Agosto do J. Pereira, e levaram o Léo e o Claudião. A clube foi atrás de narrador, ela achou o Carlos Alberto, o Babalu, fez alguns freelas com o Carlos Hernandes de Araçatuba, e aí precisava de repórter, não conseguiu reportagem. O Camargo tinha ficado na Rádio Clube, depois o Camargo foi para a Rádio Cidade. O Camargo tinha ficado na Clube. E eu, entre técnica de som, de manhã e o resto do dia, eu jogava no Júnior da Votuporanguense, era um ponto esquerda muito mais ou menos, muito ruim. O Fernando Fifi era o técnico da gente. Então eu fazia técnica de manhã e à tarde eu ia treinar com os profissionais da Votuporanguense, no Plínio Marim. Fazia lá o coletivo com eles e tal. Aí o Camargo teve a ideia, poxa, se você já está lá com ele... minto. A Clube contratou um repórter para o lugar do Claudião chamado Antônio Ximenes, que veio de Birigui. Um repórter de Birigui. Folclórico, figuraça. A gente brincava porque ele dobrava uma folha de São Paulo inteirinha e botava no bolso de trás da calça. Nunca vi aquilo na minha vida. O cara pegar uma folha de São Paulo no Estadão, dobrar e enfiar no bolso da calça. E andava com aquilo, aquele tufo de jornal atrás. Então o Dorival foi na Clube e contratou os chineses. Levou embora outro repórter também, para fazer dupla com o Claudião. E a Clube ficou sem repórter. Então o Camargo me disse, olha, já que você está lá com os caras, pega o gravador e vai. Vai lá. Você vai virar repórter. Vamos tentar, vamos começar tal. Só que o que aconteceu? Eu cheguei no primeiro dia à tarde no Plínio Marim Antigo com o gravador debaixo do braço e avisei, olha, eu não vou jogar mais. Avisei, na época, o pessoal do clube, avisei o técnico, que era o Fifi, o Zé Roberto era o técnico do profissional. Falei, eu não vou jogar mais no Júnior, a rádio vai me colocar de repórter, então agora eu vou ser repórter. Só que o que aconteceu? Os jogadores achavam que eu estava brincando. Os jogadores que já treinavam comigo, os jogadores da Votuporanguense. Tanto que eles não me davam entrevista, eles achavam que era brincadeira. Então eu voltei para a rádio durante uma semana com o gravador vazio. E o Camargo, como é que foi, Camargo? Eles não dão entrevista porque eles acham que eu não sou repórter. Eles acham que eu estou brincando. Eu falei, gente, mas eu não estou brincando. E aí eles só foram perceber que eu era repórter no domingo seguinte, que teve um jogo amistoso da Votuporanguense no Plínio Marim, que quando eles chegaram, eu estava lá com o microfone na mão. Entendeu? Eles acreditaram. Então, demorou uma semana. Aí, eu falei, agora vocês estão vendo? Vocês passaram uma semana me enrolando, tomei bronca uma semana, agora vocês acreditam? Então, eu comecei como repórter ali, em 85. E aí, larguei, né, a parte, larguei a técnica de som, um pouquinho que eu fazia de microfone, para virar repórter, para seguir nessa toada de repórter. Durante... eu trabalhei repórter na Clube foram 3 anos, 85, 86 e 87, como repórter, ali trabalhando com vários companheiros. E aí, como é que você virou narrador? Foi na Independência? Graças ao Dimas Camargo. Não, em 88, no começo de 88, o Nelson Antônio Gonçalves, o Nelson Antônio de Rio Preto, veio me contratar em Votuporanga. Final de 87, aquela campanha maravilhosa da Votuporanguense, time muito bom. A gente aparecia muito, até mais de rádio, né? Porque o time era bom, então tinha projeção para todo mundo. E o Nelson Antônio apareceu um dia no Plínio Marim. Garoto, falava de um jeito assim, o Nelson Antônio, você é muito bom, vamos trabalhar Rio Preto. E eu, iludido, né? Tinha 19 anos, 20 anos quase. Eu já era casado, tinha 2 filhos pequenos. Fui para Rio Preto. Fui para lá para trabalhar como repórter. E aí, nesse meio tempo, de janeiro de 88 até a metade, mais ou menos, Silvio Antônio, que você conheceu, que trabalhou com a gente na Clube, que infelizmente nos deixou vítima de Covid, o Silvio estava em Campinas, na Rádio Brasil de Campinas. E teve um jogo, América de Rio Preto e Guarani em Campinas. Eu liguei para o Silvio, estou indo aí em Campinas, tal dia, tal. Sou repórter daqui da Brasil Novo de Rio Preto. Como assim? Não, sou repórter aqui.
Não, cara, aqui está precisando de um repórter na minha rádio aqui em Campinas. Você vem? Falou, vou. Aí eu fiquei em Rio Preto até a metade do ano, e de maio até dezembro fui para Campinas para ser repórter da Rádio Brasil de Campinas. E o Dimas me liga um dia na rádio, em Campinas. O Dimas, poxa, maravilhoso. Sim. O Dimas foi meu padrinho de casamento, um cara que eu, poxa, carrego no coração. E a gente tinha cada discussão na rádio, porque ele me colocou meio que como chefe de esportes quando ele estava tomando conta da rádio. E eu brigava muito com ele, em especial por verba, né, para viajar, né? Eu disse, você quer dar R$ 20 para a gente almoçar? O que é? Nós vamos comer o quê? Um pastel cada um? Não, não, pode dar mais. Não, 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 pode dar. Dimas, vamos viajar 400 quilômetros, você quer que a gente volta no mesmo dia? Cara, você vai fazer um velório bonito pra gente? Porque a gente vai morrer na volta, né? Nós vamos viajar 800 quilômetros, vai morrer todo mundo. Promete pra gente que vai fazer um velóriozinho bonitinho pra nós? Quer fazer o favor de dar um hotel pra gente dormir? Aí ele dava. Enfim, mas era um cara maravilhoso. O Dimas me liga no finalzinho de 88, estou precisando de narrador. Falei, como assim? Não, estou precisando de narrador. Ah, mas nesse meio tempo, em 86, que foi inaugurada a Clube FM, né? Sim. A Clube FM. Não vou lembrar a data agora. Eu fui o primeiro DJ de música caipira da Clube FM. O primeiro apresentador de música caipira da Clube FM fui eu, abrindo a rádio. Era das 6 às 8 da manhã. E depois de mim veio o Osmar Cunha, saudoso Osmar Cunha, que estava em Andeara na Rádio Jornal e que foi indicado para vir para o meu lugar na Clube e ficou, infelizmente, até nos deixar. Voltando ao tema Votuporanga, como eu comecei a narrar, o Dimas me liga e fala, eu preciso de um narrador. Eu falei, mas eu não sou narrador, Dimas. Não, volta para cá, porque o Babalu tinha saído. Eu não sei se o Carlos Alberto tinha voltado para Santa Fé do Sul. Sei que o Carlos Alberto tinha saído, ele só tinha o Carlos Alberto. Vem para cá para narrar. Eu falei, Dimas, eu não sei narrar. Eu falei, não, é o seguinte, te pago tanto. Quando ele falou os números, eu falei, opa, acho que eu posso aprender. Era um bom valor. Rapaz, não me custa tentar aprender. E aí voltei para começar a narrar a partir de 89. Mas o meu primeiro jogo, assim, é uma coisa que até hoje falar nisso meio que me assusta, porque meu primeiro jogo para narrar no Plínio Marim, um amistoso Votuporanguense 15 de Jaú, que terminou 0-0, em que eu gritei gol numa bola que bateu na trave, para você ter uma ideia como é que eu estava, né? Porque eu já fiquei assustado. Primeiro, 2 cabines ao meu lado, estava Léo Oliveira Filho. Como é que eu não ia me assustar? Olha o concorrente. Primeiro que eu não sou concorrente dele, não tem jeito. A cada 10 rádios, 11 estariam ligados nele, né? Mas assim, aquilo, eu garoto. E no antigo Plínio Marim, que os torcedores chegavam à frente da cabine, ficavam em pé e conversavam com você, né? Conversavam ali, e muitos deles assim, você vai narrar o jogo? Aquela frase entrava na minha cabeça assim, meu Deus do céu. Eu me tremia todo. Então, o começo foi muito ruim. Tanto que o Dimas trouxe de volta o Carlos Alberto. Demorou pouco tempo, ele trouxe porque não tinha a perspectiva de eu conseguir alguma audiência narrando pela Clube naquele começo. Só que o Dimas, ele tentou no meio do caminho me demover, não da ideia de ser narrador, mas eu botei na minha cabeça o seguinte, poxa, se eu preciso adquirir capacidade para ser narrador, eu vou precisar de ritmo, vou precisar fazer mais jogos. E a Votuporanguense só jogava aos finais de semana, era só domingo, domingo e domingo. Não tinha jogo no meio de semana, raramente tinha jogo no meio de semana. Então eu preciso narrar bastante. Quando o Carlos Alberto veio, ele me propôs, olha, e o campeonato antigamente, aquele campeonato que a Votuporanguense jogava, que era hoje equivalente à Série A2, a segunda divisão, ele era de janeiro a novembro praticamente, era o ano quase que todo o campeonato. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você narra 4 ou 5 meses, o Carlos Alberto, outros 4 ou 5 meses. Eu falei, Dimas, eu me lembro até hoje da frase, Dimas, eu não sou urso para hibernar, eu não vou hibernar. Se eu ficar tudo isso sem narrar, eu não vou aprender. E eu quero aprender, já que agora eu botei na cabeça que eu preciso narrar futebol. Ele teimou, até o dia em que a gente discutiu e eu fui embora. Ele me demitiu e eu arrumei emprego em Franca, fui para Franca, trabalhar em Franca, na Rádio Difusora. Arrumei assim, mais ou menos, porque teve um jogo, eu já fora da Clube, só escrevendo a página de esportes, um diário que eu fazia isso, mas fora da rádio. Teve um jogo Tanabi e Votuporanguense no Plínio Marim, que interessava para a Francana, que era uma fase classificatória, então um dependia do resultado do outro. E a Rádio Difusora de Franca ligou durante a semana na rádio para achar alguém para fazer uma ponta no Plínio Marim, para informar do Plínio Marim como é que estava o jogo da Votuporanguense, que interessava para a Francana.
E eu me lembro a época que eu fui chamado, porque eu era o único à disposição ali. Eu estava fora do ar. Estava lá, ganhava meu salário que eu tinha acertado com o Dimas, mas não fazia microfone. Escrevia no jornal, ficava na minha. E eu acertei fazer essa pontinha. O Meneghetti me emprestou uma maletinha lá, a maletinha do Jairinho, o retorninho. Vou eu para o Plínio Marim para informar o jogo de Votuporanga para o pessoal de Franca. E aí teve um problema de horário, um começou mais cedo que o outro, e sobraram 6, 7 minutos do jogo do Plínio Marim ainda. Acabou de Franca e tinha esse pedaço. Aí, de lá, me mandaram narrar o jogo do Plínio Marim. E eu narrei esses 5, 6 minutos. Beleza, acabou o jogo, domingo aqui, tá tudo certo. Segunda-feira, o cara da rádio me liga, o responsável pela rádio me liga para mandar o meu cachê e falou assim, rapaz, você não quer vir narrar aqui? Não, eu estou precisando contratar um narrador. Aquilo me foi um alento, porque eu pensei, pô, ele deve ter um pior que eu, né? Se ele quer me contratar... aquilo foi um alento. Falei, se ele quer me contratar, tem um pior do que eu. Isso foi meio que motivacional para mim. Aí fui para Franca, Zé. Aí fiquei em Franca 6 meses, 7 meses. Aí fui descoberto pelo Interfet em Rio Preto. Foi a partir daí dá um programa de 8 horas. Achei melhor a gente repartir em capítulos. Puta, que legal. Rogério, esse papo tá maravilhoso, mas nosso tempo já tá... Pois é, eu tô vendo aqui. Eu sou da profissão, eu sou falante, né, Zé? Bem feito. Mas, só para finalizar rapidinho, eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu tô ali em frente à Rádio Clube, ali perto da Pequeninha. Eu encontro seu pai. Pequeninha do Wilson. Oi? Depois do Zé. Isso. A pequeninha que era do Wilson, depois do Zé. Sorriso de orelha a orelha. Chegou em mim e falou assim, o Rogério tá narrando na Rádio Independência. Você narrou na Independência. Mas narrei durante muitos anos. Com uma alegria, sabe? Ele, para mim... 93, 94, acho que foi. Para mim, aquele emprego teu foi o maior prêmio que ele teve na vida. Foi. Porque eu trabalhei em Rio Preto, em todas as rádios, e ainda mais na TV Record, como repórter lá de esportes da TV Record, do Canal 8. E na Rádio Independência, a Rádio Independência, gigante. Na nossa região, confesso a você que não vi igual. De uma audiência, de uma estrutura, tudo, de uma programação. Trabalhar com o Hitler Fett, algo genial. Depois, o Hitler, se bem que eu peguei o Hitler, trabalhei com ele não na Independência, ele já havia saído, ele trabalhava nas outras, trabalhou na Centro América, na Metrópole, que era a antiga Metropolitana, enfim. Mas trabalhar em Rio Preto, naquela época, ainda era algo muito bom, que acrescentava muito, né, no rádio, né, Zé? Tinha o Silvio Luiz, o comentarista que sabe o que diz, né? Mário Luiz. Que faleceu semana passada, inclusive, Zé. Sim. Rogério, nosso tempo terminou mesmo. Só para finalizar, hoje você faz o quê? Está onde? Você está na Band, né? Estou na Rádio Bandeirantes desde dezembro de 2015. Antes disso, eu cheguei a São Paulo em 2000, fiquei 14 anos na Jovem Pan. Estou na Rádio Bandeirantes desde 2015. É o narrador... É o primeiro narrador da rádio? Não, sou o segundo. Você é o segundo? Sou o segundo. É o que para mim também tanto faz. Quando eu estou narrando, eu sou o primeiro. Rogério, muito obrigado, cara. Foi um papo maravilhoso. Eu gostaria de ter mais meia hora aqui para a gente poder conversar. E é pouco, hein? Uma honra, Zé. Um abraço para você, um querido amigo, né? Para de pintar o cabelo de branco, Zé. Faz isso não. Um abraço para você. Eu faço luzes. Nossa, é praticamente uma CPFL esse seu cabelo aí. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha o teu programa. Estou sempre acompanhando, se não vendo, lendo você e essas personalidades maravilhosas que você leva. Hoje você quebrou essa regra. Você levou um mais ou menos e ainda fez, né, via remota. Mas foi uma honra participar com você. Foi uma honra, Zé. Você é grande. Bom, gente. Nós somos. Um abraço. Um abraço. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. E na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Tudo de bom e obrigado pela audiência.